professor, o senhor tá bom? Oi, bom dia. Professor, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Esperar um pouquinho. Para a gente iniciar. O pessoal ainda deve estar merendando por causa do intervalo. Bem, eu vou compartilhar então com vocês a tela para a continuação das atividades que nós estávamos fazendo. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Arthur. Então, hoje, vamos dar continuação ao estudo sobre a intertextualidade. O que é intertextualidade? Vamos retomar. É quando um texto retoma outro texto, seja mencionando diretamente, seja copiando, seja criticando, seja parodiando. Isso é intertextualidade. É quando qualquer texto faz referência a outro texto. E para você saber que existe intertextualidade, é preciso que você conheça os dois textos. E quando eu digo texto, não é somente texto escrito. Muitas vezes, propagandas de TV fazem intertextualidade. Muitas vezes também textos publicitários fazem intertextualidade, programas de televisão fazem referência a outros programas. Isso tudo é intertextualidade. Dentre as formas de intertextualidade, nós temos a paródia, como eu já disse, que é um texto de caráter satírico, debochado, que faz um deboche com relação ao texto original. Isso é a paródia, é uma desconstrução, é uma brincadeira. Geralmente a paródia tem característica de humor. Temos aqui um exemplo de paródia. Temos a figura de Mona Lisa, que é uma imagem muito parodiada, e temos, do outro lado, a Mona Lisa gordinha. Então, quem fez essa segunda pintura procurou fazer uma brincadeira com a figura da Mona Lisa. Então, se você tem um efeito cômico, você tem uma paródia. Não existe uma paródia séria, certo? Então, essa não é uma Mona Lisa adequada aos chamados padrões de beleza. Por isso, é uma paródia. Aqui temos 3 paródias diferentes com a figura da Mona Lisa. Na primeira paródia, ela está toda pronta para o verão e, devido ao calor, cortou seus cabelos bem curtinhos. Então, se tem um efeito de humor, tem paródia. Nesse segundo caso, é a Mona Lisa já muito moderninha, porque ela tem celular nas mãos, ela está tomando
sei lá, um guaraná, os cabelos têm trancinhas, então é uma Mona Lisa bastante moderna. E na terceira imagem, a Mona Lisa que vai às compras, né? Então ela está no supermercado, o cenário já se modifica e ela tem uma série de objetos, produtos consumidos e comprados no mercado. Então, temos exemplos de paródia como forma de intertextualidade. Agora, vejamos uma paródia também famosa. Temos no original uma imagem muito conhecida, que é a pintura O Grito. É uma pintura expressionista, porque expressa nos gestos o sofrimento do personagem, que está, digamos assim, assustado com a guerra, porque o contexto ali é de guerra. Na paródia, nós temos o personagem do Simpson, Homer Simpson. Ele está aqui parodiando a cena que é apresentada na imagem O Grito. Então vejam que é uma paródia, porque traz um personagem de ficção atual, imitando os gestos de uma figura tradicional. Então, tendo em vista as características da paródia, vamos observar nessa questão número 1, qual tipo de intertextualidade ocorre aqui. Em O Brasileiro Adia, logo existe. Que tipo de intertextualidade há aqui? Então, vamos fazer 2 minutinhos.
Então, mais um minutinho para fazermos essa questão. Bem, vamos corrigir então essa primeira questão. O brasileiro adia, logo existe. Primeiramente, faz intertextualidade com qual outro texto? Que outro texto tem essa mesma estrutura? Que outra frase, melhor dizendo? Citação? Citação direta? Não, eu estou perguntando aqui, em o brasileiro adia, logo existe. Tem relação com que outra fala? É uma citação, não sei qual que é. Uma citação Calma, eu muito... não entendi sua pergunta. Toda a intertextualidade retoma uma outra citação mais antiga. O brasileiro adia, logo existe, retoma qual citação famosa? Citação? Há uma citação famosa que diz assim, logo existe. Ah, penso e logo existo? Penso, logo existo. Isso. Quem disse essa citação? Penso, logo existo. O filósofo lá, esqueci o nome dele. É um filósofo chamado René Descartes. René Descartes. René Descartes. E você sabe por que ele disse isso? Penso, logo existo? Eu não sei se vocês já tiveram essa Porque, experiência. tipo, se tem algo que você imagina, é porque é algo que, tipo assim, você já viu, você já imaginou. E se você imagina, sei lá, eu acho que é. É um pouco mais Se você né? imaginou alguma... Eu acho que é por, assim, por você pensar, você já tem condição de existência. Isso, é exatamente isso que eu quis dizer. Porque eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação que eu tive de ter dúvida se você existe. Vocês já duvidaram que vocês existem?
Vocês nunca tiveram esse Já, questionamento? muitas vezes. Muitas vezes. Só Maria Eduarda já duvidou se ela existe? Ninguém mais nunca teve essa nunca dúvida. duvidei da minha existência, Eu não. já, sei lá, estranho, já pensei. Eu acho só que, tipo pensei. assim, eu fico pensando em qual mundo eu realmente estou, sabe? Uhum. Da minha existência eu nunca negociei, mas, tipo assim, do mundo que eu realmente vivo. Porque eu já Que eu tive realmente essa... vivo nesse mundo. Ah, sim, porque eu já tive esse questionamento. Será que eu existo? O que eu tô... Assim, uma sensação, uma curiosidade, um desconforto, né? Saber por que eu estou fazendo aqui, né? De onde eu vim, por que eu existo, ou eu existo mesmo? Foi essa mesma a pergunta que Descartes teve. Ele duvidou se ele existia mesmo, né? Então ele pensou, será que eu existo? Porque é um pensamento bobo, pode parecer, mas é um pensamento genuíno, porque a gente não tem tanto, a gente tem certeza, né, por que a gente nasceu, de onde a gente veio, para onde a gente vai, e ele chegou então a duvidar da própria existência. Mas como que ele chegou à conclusão de que ele realmente existe? Porque ele pensou, se eu sou capaz de pensar se eu existo ou não, é porque o próprio pensamento, a própria dúvida já demonstra que eu existo. Porque se eu estou aqui pensando, duvidando se eu existo, é porque o fato de pensar, já indica que eu existo. Então, por isso ele criou essa citação, penso, logo existo. Porque o pensamento é uma condição que já demonstra que você existe. Mas aí alguém criou, a partir disso, outra citação. O brasileiro adia, logo existe. Por quê? O brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora. É uma mania nossa de deixar para pagar a conta na última hora, de estudar para a última hora, né? Um dia antes da prova é que você vai estudar. O para casa deixa para fazer na última hora, fica a tarde toda jogando videogame, mexendo no celular, conversando com as amigas. Quando chega na hora de dormir, é que lembra do para casa. Então, na vida, tudo a gente faz na última hora. Daí essa citação. E que tipo de intertextualidade é essa? É uma paráfrase? É uma citação? É uma paródia? É uma exemplificação? É uma metalinguagem? Citação direta, eu acho. A citação direta é quando você copia exatamente o que a Eu outra... acho que é a paródia. É a paródia. Tudo que tem um caráter de humor é paródia. Eu já falei que o humor não é você rir. O humor é quando você brinca de alguma forma com a realidade. E aqui está simplesmente brincando. O brasileiro tem esse hábito de adiar. Então, adiou é brasileiro. Basicamente isso. A paráfrase é quando você diz a mesma coisa com outras palavras, não é o caso. A citação direta é quando você diz exatamente a mesma coisa. A paródia é quando você faz uma brincadeira. A metalinguagem é quando você fala da própria linguagem. E a exemplificação, claro, quando você dá um exemplo de algo. Vejamos a próxima. Aqui nós temos uma intertextualidade porque dois personagens da Turma da Mônica são cachorrinhos, né? E eles são amiguinhos. Aí um diz, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. O outro corrige, minha terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Aí ele diz, cada um tem o time que quiser. É claro que aqui nós temos também uma paródia, né? Porque a referência aqui é a famosa Canção do Exílio. Minha terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. O outro cachorrinho entendeu que Palmeiras era o time do Palmeiras, quando, na verdade, são aquelas árvores enormes, frondosas, que nós chamamos de palmeiras, né? As palmeiras imperiais. Então, é porque o Brasil
é um país em que havia muitas palmeiras. Então, era uma característica do Brasil lá na época do descobrimento. Então, esse aqui é um poema, essa aqui é uma intertextualidade paródia, né? Agora, vamos observar essas explicações e ver quais estão corretas e quais estão erradas. Então, essa aqui a gente vai gastar uns 4 minutinhos para fazer. Vamos aguardar.
Então, vamos corrigir essa questão. A primeira afirmação diz que a paródia não pode ser considerada como um tipo de intertextualidade, por se tratar de algo cômico, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico que altera o sentido original, criando assim um novo texto. É verdade que a paródia não pode ser considerada um tipo de intertextualidade? Não. A paródia é, sim, uma intertextualidade. O termo paráfrase vem do grego paráfrasis e significa a reprodução de uma sentença. Diferente da paródia, ela faz referência a um ou mais textos sem que a ideia original seja alterada. Isso é verdade, porque no caso da paráfrase, você não muda o sentido. Então, é diferente da paródia. Muitas vezes, a paródia e a paráfrase são consideradas termos sinônimos. No entanto, cada uma apresenta sua singularidade. Ambas são recursos usados na literatura, artes, música, cinema, escultura, entre outros. Isso é verdade. São muito usadas a paródia e a paráfrase. O termo epígrafe vem do grego epi, posição superior, e grafê, escrita. Esse tipo de intertextualidade ocorre quando um autor recorre a um trecho de um texto já existente para introduzir seu texto. É um trecho introdutório para outro que venha a ser produzido. É verdade também, a epígrafe é uma mensagem que você coloca no início do seu texto. Na citação, o texto original é retomado, de forma que seu sentido passa a ser alterado. Normalmente, a paródia apresenta um tom crítico e muitas vezes marcado por ironia. Isso é verdade. Então, nós temos... desculpa-me, nós temos a 5 está errada. Por quê? Porque, no caso da citação, o texto original não é alterado. Esse é o único erro. Então, as opções 2, 3 e 4 é que estão corretas. A 1 e a 5 estão erradas. Agora, temos aqui um tipo de intertextualidade. Temos um poema e um anúncio publicitário. O poema é do Carlos Drummond de Andrade, um poema muito famoso. Diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É um poema aparentemente muito bobinho, mas muito famoso. E veja como essa propaganda utiliza o poema. As pedras no meio do caminho agora estão no sapato do concorrente. Toda a linha Jeep com R$1.000 de desconto. Então, 2 minutinhos para pensarmos que tipo de intertextualidade temos aqui. É a citação, é a paráfrase, é a epígrafe, é a paródia ou é a cópia? É o que, professor? Qual é o negócio? Qual é a intertextualidade que existe nessa propaganda do Jeep com relação ao poema? Porque o Jeep também fala de uma pedra no meio do caminho. Então, se fala de pedra no meio do caminho é porque está retomando o poema. Mas que tipo de intertextualidade existe aqui? É uma cópia? É uma paráfrase? É uma citação direta? É uma paródia? Eu estou entre paráfrase e paródia.
Você está o Eu acho que quê? é paródia. Eu tô entre paráfrase e paródia. Ô, Maria Eduarda, a diferença entre a paráfrase e a paródia é que na paráfrase você diz exatamente a mesma coisa com outras palavras. Então, para haver Então, a paráfrase... paródia. Isso, porque para haver paráfrase não pode ter nenhuma mudança de sentido. Na paródia você muda o sentido. Então, vocês já falaram, é a paródia. Por que a paródia? A propaganda, gente, usa muito a paródia. As propagandas de internet, televisão, porque a paródia é interessante porque ela vai retomar outra coisa que já foi feita antes e a pessoa que vê a propaganda se lembra. Então, isso cria uma lembrança que faz com que a pessoa se sinta atraída por aquela propaganda. No caso aqui, por que utilizou a pedra no meio do caminho? Para dizer que agora as pedras estão no sapato do concorrente, ou seja, o nosso produto é tão bom que os concorrentes estão cheios de pedras no sapato, estão cheios de dificuldade. Então, você vê que a palavra pedra passa aqui a ser usada como obstáculo não para o carro Jeep, mas para os adversários dele, os concorrentes. Então, por isso, fica muito interessante o uso da paródia. E aqui, neste caso aqui, qual é a intertextualidade que nós temos? Paráfrase. O quê? Parágrafo. Veja, isso aqui faz uma intertextualidade com uma pintura famosa. É uma pintura bem conhecida, mas tem uma diferença. Acrescentou a essa pintura um elemento que não está na pintura original. O que foi acrescentado aqui na pintura? Havaianas todo mundo usa. As havaianas, o chinelo. A pintura original não tem esse chinelo. E acrescentou esse chinelo... também. As havaianas. Então, acrescentou o chinelo havaianas na propaganda, aliás, na imagem, e aí criou uma propaganda para dizer o seguinte: todo mundo usa havaianas, inclusive essa personagem desse quadro. Então, para dizer assim, você também tem que usar, todo mundo está usando, até as pinturas. Então, esse texto aqui já responde é uma paródia, né? Mas qual das opções é correta? É a paródia... Sim. Na verdade, a única opção que diz paródia aqui é a C. É a paródia, pois estabelece uma relação antagônica entre a peça publicitária e o texto-fonte. Agora, vejamos a próxima. Agora, temos aqui um tipo de intertextualidade com um texto que diz o seguinte: o tempo passou, novas máquinas foram inventadas, dentre elas as mais maravilhosas, computadores, diferentes de todas as outras. As máquinas não têm alma. Os computadores têm uma alma delicada que não se faz com matéria. Ela se faz com uma coisa etérea. Lembra-te do que está escrito no Evangelho Antigo? O verbo se fez carne. Pois do computador se pode dizer, o verbo se fez máquina. Então, a intertextualidade é um dos recursos de linguagem utilizados na produção e interpretação de textos. Trata-se da relação que um texto mantém com outros textos de forma explícita, pressuposta ou subentendida. Rubens Alves, ao se reportar ao poder da comunicação encontrada no computador,
faz referência à passagem bíblica encontrada no Gênesis, por meio de quê? É uma citação, paráfrase, paródia, epígrafe ou pastiche? Quando diz o verbo se fez máquina. Pastiche? O pastiche, você imita o estilo. Aqui no caso, houve uma adaptação de quê? Da palavra carne pela palavra máquina. O verbo se fez carne virou o verbo se fez máquina. Então, você tirou a mensagem daquele caráter religioso que ela tinha. Quando você faz isso, quando você muda a mensagem original e dá a ela um caráter de humor cômico, qual é a intertextualidade que você tem aqui? Só pode ser a paródia também. Quando você tem uma mudança no sentido, você tem a paródia. É a única que faz esse tipo de intertextualidade. Muda o sentido de uma expressão cultural mais antiga, que é a ideia da Bíblia de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No caso aqui, o verbo se fez carne é porque a palavra de Deus se transformou em ser humano por meio de Jesus, que teria vindo à Terra, então, representando a palavra de Deus. Aqui era uma outra atividade que eu ia passar, mas não vai dar tempo. Bem, temos 1 minuto de aula ainda restante. Eu vou, então, encerrar por aqui, porque daqui 10 minutos nós voltamos, né, às 11 horas para outra aula. Então, pessoal, então daqui 10 minutos eu aguardo vocês para a continuação da aula e o término da semana de aula nossa, né? Então, até daqui a pouquinho.